Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reunião, de palestra pública, de aprendizado aqui na casa de Moacir. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão João Bezerra, do Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia, trazendo como tema para nós, do livro A Gênese, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Antes do início da nossa atividade, um pequeno exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 91, Campo de Sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Mateus, capítulo 27, versículo 8. Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se acometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres dos seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se condunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Que assim seja. Vamos agora para a nossa prece, para o início da nossa atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, mais uma vez agradecidos estamos por abrires as portas dessa casa para nós, casa de luz, de oração, de trabalho, de estudo. E em mais uma noite aqui estamos para sorver esse néctar benigno e bendito que é o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que possamos encontrar verdadeiramente aquilo que viemos buscar. Que o Cristo nos abençoe, que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. E nessa rogativa, meus queridos, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a nossa atividade da noite. Passo a palavra ao meu querido irmão João Bezerra. Pode ficar à vontade, meu querido. Boa noite, gente, irmãos e irmãs em Cristo. Prazer imenso estar aqui de volta, né?
E, como todos nós sabemos, a gente tem um pouquinho assim de carinho e o coração é bem grande. Aí, se quiserem vir um pouquinho mais para frente, eu fico grato a mim e a espiritualidade amiga, não é? Que muitas vezes, quando a gente fica assim mais aconchegante, tem mais calor humano e a gente sente mais um pouquinho justamente de todo o princípio do amor fraterno. Mas vamos em frente. A palestra de hoje, ela traz um tema onde, no primeiro momento, a gente vai interpretar de uma maneira: destruição dos seres vivos uns pelos outros. É verdade? Aí você pode dizer assim, mas João, isso é um tema que... Será que realmente existe isso? Ele é bem assim, simples, mas de uma profundidade espiritual que é extrema. A partir do momento em que a gente começa a sentir esse processo, a gente vai entender o porquê dessa palavra destruição. Mas, durante a palestra, saiu mais, né? Durante a palestra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, ou até mesmo fora do assunto, pode levantar a mão e fazer a pergunta. Se eu não souber, eu vou perguntar aos universitários ali, viu? Tá? Mas vamos dar continuidade. Esse tema de hoje, primeiro passo. Cada ser, cada criatura, cada, digamos assim, princípio inteligente, ele tem uma função diferente. Passamos por transformações e aprendizados, mas com forma de objetivos diferentes. Somos, deste modo, todos criações do Pai. E nascemos para servir um propósito com objetivos diferentes em cada projeto. O que mostra que cada um de nós temos um planejamento. Cada um de nós temos um propósito. Cada um de nós tem objetivos. E nem por isso somos iguais. Nós somos únicos. Cada um daqui tem um DNA diferente. Esse processo, ele vem justamente para que a gente possa se identificar que somos filhos do mesmo Pai. Que nós temos justamente o mesmo direcionamento, né? Partindo desse princípio, a gente começa a entender que quando Kardec pergunta aos mentores se a destruição seria uma lei da natureza, a resposta foi: é necessário que tudo que se destrua para renascer e se regenerar, porque isso é que chamar de destruição. Essa é uma situação que está diretamente ligada no nosso desenvolvimento. Nós somos fecundados, nascemos, crescemos, evoluímos e desencarnamos. Então, para isso, existe um processo que é único e exclusivo. Cada vez em que a gente aprende alguma coisa, é um princípio de desenvolvimento. E o que nós precisamos para que isso ocorra? Destruir? Não. Mas ter algo para que a gente possa crescer moralmente. Um exemplo assim, bem simples. A criança, quando está na barriga da mãe, o que é que ela acontece com ela? Ela precisa justamente se nutrir. E quem faz essa nutrição? A mãe. O que é que ela usa para poder fazer justamente isso? Ela tem um procedimento orgânico. Ela tem um procedimento de alimentar-se, senão ela não conseguiria justamente dar vida ou dar continuidade à vida.
abrir um parêntese aqui. Pessoal que está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos à casa. Parabéns. Então, nesse processo, se tem a necessidade de destruir algo. A destruição de seres vivos por outros não é os seres humanos inteligentes, e sim os seres inteligentes, que ele não tem inteligência. Então, é aí a diferença que a gente tem, para que a gente possa aprender justamente isso. Que por si só, se pensarmos a destruição, poxa, o que é que a gente está fazendo aqui? Eu vou destruir tudo que tiver na minha frente para eu continuar vivo? Aí é onde está. Então, todo esse processo, ele tem uma causa, ele tem um propósito para que a gente possa evoluir. Que quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdade que ele fala é uma verdade moral, que a verdade divina é ele. E essa verdade moral está diretamente no nosso princípio evolutivo. Nós precisamos destruir algo, organicamente falando, para que a gente possa se nutrir daquele organismo, daquele material proveniente do organismo, para que a gente possa mudar. Então, tudo isso exige que o ser humano, seja ele qual for, se faz necessário o desencadeamento justamente disso. Aí ele diz assim, os seres vivos se destroem reciprocamente. É verdade? É muito profundo isso, né? E ao mesmo tempo degradante. Mas quando a gente começa a entender que essa, digamos assim, essa reciprocidade, essa destruição, dentre as leis da natureza, é uma das que, à primeira vista, menos parece estar de acordo com a bondade de Deus. Será que Deus faria exatamente isso? Partindo do princípio de sua misericórdia, da sua justiça e da sua sapiência, jamais ele faria isso com nós. Mas esse processo, quer ver uma coisa? Quem gosta de comer um churrasquinho? Ninguém? Ah. Quem gosta de comer um franguinho assado, um galetozinho? Olha para aí. Então, algo foi destruído para que fosse nutrido para mim. É essa destruição que a gente fala. Porque é necessário, é essencial para o meu princípio evolutivo. Para que eu possa justamente me manter em pé, me manter falando, me manter caminhando. Por que tudo isso? O maior presente que recebemos é a nossa vida. E é essa vida que o nosso Pai fala. É essa vida que Ele mostra para a gente tem que nutrir. É necessário destruir outras vidas? Sim. Mas a partir do momento que ela é feita em vão, que ela é feita para outros meios, ela se torna negativa realmente. Mas quando ela é processada para que a gente possa evoluir, ela se faz necessária. A cadeia no mundo inteiro tem seus prós e seus contras. Tem animais que fazem, tem animais que são... Tudo, ele é diretamente focado para que haja um equilíbrio, tanto na natureza primitiva, como na natureza propriamente dita. Então, isso se faz necessário. Então, quando a gente começa assim, parece uma imperfeição da obra divina, realmente não é. É a obra perfeita. Para aquele que restringe sua visão apenas à matéria, e que, em geral, os homens apreciam as perfeições de Deus do ponto de vista humano. Pois é, Tomé não foi um deles? Botou lá o dedinho no buraco lá para saber se realmente era Deus, era Jesus, não é? Então tudo isso a gente sente falta, porque a gente vai para o lado material e se esquece do lado espiritual. Isso é o que é importante. A destruição, ela acontece para um processo de depuração do ser humano. Ela acontece para que a gente possa justamente
ter a consciência voltada que cada passo que eu dou, eu não faço só. Até mesmo eu não destruo só. Então tudo está diretamente ligado ao processo evolutivo. E o principal deles, existe o amor fraterno até mesmo nesse processo. Hoje nós estamos passando de um mundo de provas de expiações para um processo de regeneração. Isso é simples, é bom. A gente passa assim voando? Com certeza que não. Para tudo que se prepara para um processo de renovação, existe o sacrifício. As provas que hoje nós temos são oportunidades que o Pai manda para a gente e que muitas vezes a gente não vê, a gente deixa passar. São as oportunidades maiores que elas chegam para que a gente coloque em prática ou aplique as nossas virtudes. Aí você se pergunta, que virtudes eu tenho? São tantas que muitas vezes a gente deixa passar. O saber ouvir é uma delas, dar um bom dia é outra, dar um abraço é outra. Oi! Eita, será que fulano está precisando de alguma coisa? Eu acho que eu vou lá fazer o evangelho no lar. Então são tantas virtudes, tantas, que a gente muitas vezes não consegue aplicar, porque nos falta entendimento do que o Pai Maior nos ensina. Até mesmo quando levamos uma topada, ela é a fonte para que a gente possa aplicar as nossas virtudes. Então, nessa continuidade, nós podemos entender que a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestiário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Olha para aí, gente, como isso é importante para nós. Hoje o mundo se importa mais com a parte material do que com a parte espiritual. A sociedade hoje traz para a gente uma situação extremamente degradadora. Porque se fala muito em egoísmo e orgulho. E é hoje o que está acontecendo. E muitas vezes a gente se pergunta, por quê? Aí eu volto lá atrás, quando nós chegamos, Papai do Céu disse, olha, tá aqui, ó, essa aqui é uma lista, tu vai voltar. Mas aqui tem tudo o que tu quer. Tu escolhe o que tu quer para tu voltar. Mas lá em cima está bem grande assim. Livre arbítrio. Quando você escolhe o que você quer e volta, ele te deixa bem claro, não te esquece nunca do teu livre arbítrio, que tudo que decidires, tudo que fizeres, existem consequências e responsabilidades, e elas são únicas, exclusivamente tua. Tu não vai conseguir transformar e nem transferir para ninguém. Então não te esquece nunca. Tu quer ir para ficar rico, tu vai ter rico. Agora usa com sábia as condições financeiras que tu tem, as condições materiais que tu tem. Jesus nunca foi contra quem ter alguma coisa. Ele só ensinou que nós devemos ter, mas devemos usar com sabedoria. Não é esbanjar, não é, como diz a história, humilhar, mas usar com sabedoria. E hoje tantos têm, mas não usam exatamente com essa sabedoria. Aí isso degrada o ser humano, né? Então, partindo assim, o corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido. Por quê? Porque ele faz exatamente o processo de depuração em todo aquele sentido. Cada prova que ele passou,
cada sacrifício, cada momento difícil, o espírito sai dali mais forte, porque com cada prova aí ele foi se fortalecendo, aí entra o princípio moral. É aí aonde o espírito, como diz a história, estufa o peito e diz: eu estou melhorando. Que nós podemos a cada dia ser melhor do que o dia anterior. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, a utilidade sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio da matéria orgânica, matéria que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Aí a gente vai lá, os bebês se nutrem justamente da principal matéria, que é a mãe. E a mãe dá exatamente para eles aquilo que é necessário para que eles possam se desenvolver. É uma matéria orgânica? É. Aí é o lado material, mas falta o lado espiritual. Como é que a gente pode interpretar, como é que a gente pode identificar o lado espiritual desse processo? É bem simples. São duas palavrinhas somente. Foi isso que Jesus ensinou durante todo o período que ele passou por aqui. Amor fraterno. Não tem outra situação. A partir do momento em que você coloca o seu coração para fora e ama literalmente o seu próximo, você está colocando para ele toda força que você tem no coração. Não por obrigação, mas simplesmente por prazer. É aí onde entra o lado espiritual. Você está aplicando o que Jesus ensinou. Jesus não fundou nenhuma seita, nenhuma religião, nenhuma casa, nada. Ele simplesmente mostrou como é que é amar fraternalmente. Aí a gente volta lá um pouquinho atrás e pergunta: durante o Calvário, qual foi o momento que Jesus disse ai? Qual foi o momento que Jesus reclamou de algo que tinham feito com ele? Qual foi o momento em que ele se virou para poder reclamar com alguém que estava fazendo alguma coisa? Pelo contrário, a demonstração do amor fraterno de Jesus para com todos, até no último momento ele ainda disse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então a expressão maior do amor fraterno norteia qualquer ação que você queira fazer. Não tem um ditado? Não faz aos outros o que tu não quer que façam contigo. Se a gente aplica esse jargão, a gente está aplicando o amor fraterno. Por isso que a destruição, ela está diretamente ligada ao princípio como instrumento de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados. A providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. A folha, quando cai, ela se torna o quê? Adubo, não é? E todos os outros materiais, seja ele qual for, até a árvore, quando seca, ela se torna justamente um ambiente de reprodução, que se torna também uma renovação. Então, todo esse princípio, todo esse processo, é o que se diz: a destruição de um corpo de uns pelos outros, é nesse aspecto. Muitas vezes a gente pode até pensar que é do ser humano, mas não é. É um processo animal dentro de toda a evolução da natureza. Que existe a natureza primitiva e a natureza inteligente,
que é justamente quando o homem já está se desenvolvendo. Né? Mais na frente, nos seres inferiores da criação, naqueles quem ainda falta o senso moral, os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto. A luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. O que quer dizer que o ser humano, no seu processo evolutivo, ele tem que ser acompanhado do processo de maturidade moral. Ele tem que acompanhar. Para isso, a parte intelectual do ser tem que ser acompanhada. Jamais poderá acontecer, isso é o melhor para o ser humano, que a parte moral chegue lá em cima e a parte intelectual fique lá embaixo. O bom é que estes caminhem juntos. Porque quando a gente sublima a parte moral e a parte intelectual, a gente desenvolve ou sobe mais um degrau na área espiritual. Que é justamente a partir desse momento que a gente ganha consciência. Não é responsabilidade, porque vai ter que repassar. Mas é a tua consciência que ela é renovada, ela é instruída para que você mesmo se sinta na obrigatoriedade. Não como se fosse um processo, tu tem que fazer. Não. Mas é você que se sinta com condições de, poxa, eu aprendi, eu vou me renovar. Eu aprendi, agora vou dar exemplo. Eu aprendi, agora vou ter atos e palavras direcionados a esse entendimento. Que muitas vezes nós ouvimos, nós lemos, mas não compreendemos. Aí fica a dúvida. Não fiquem, perguntem. Aqui tem um catedrático ali que responde rapidinho. Tá certo? Mas o importante é justamente esse, é a gente ter a consciência voltada que todo o processo, seja ele qual for, exige de nós o princípio do amor fraterno, que se não tivermos, nós não conseguimos fazer. Amar ao próximo é bom, não é? Mas aquele que está dentro de casa, né? O meu pai, minha mãe, meu filho, etc. Mas aquele que está na rua, é um pouquinho mais difícil, não é? Ou é tão fácil como amar o nosso irmão? A nossa mãe, nosso pai? Começa logo pelo cheirinho. E muitas vezes o nosso Pai Maior coloca exatamente aquelas pessoas que têm esse cheirinho para te provar, para te chamar a atenção, para te mostrar como é que é o princípio do amor fraterno. E tem uma palavrinha chamada empatia. Essa é fundamental. Que cada vez que a gente aplica a empatia, nós estamos nos colocando no lugar daquele outro. Mas não é só no lugar, é o sentimento também. Que é esse sentimento que vai nortear o teu princípio moral evoluindo, né? Aí mais na frente diz assim: a destruição da natureza pelo homem é causada por ações como desmatamento, queimadas, poluição e uso excessivo de recursos naturais. Essas ações têm consequências graves, como a extinção de espécies, o aumento do aquecimento global e a degradação do solo. Eu estava há pouco agora conversando com o Flávio, que a NASA soltou um aviso que desse período agora de maio, finalzinho de maio, início de junho, nós vamos ter vai até agosto, um afastamento da Terra, que hoje nós estamos a uma distância do Sol em aproximadamente 90, 91 milhões de anos-luz de distância para o Sol. Nesse período, o que vai acontecer é um processo em uma das não é rotas que eles falam, é o giro que ele dá, né?
como é que chama? Rotação. Essa é a palavra. A rotação que vai acontecer na Terra e nos outros planetas, esse processo que vai levar em torno de aproximadamente 90 dias, vai até agosto, vai deixar a Terra com um clima diferente. Esta semana foi previsão no sul do país de neve. Já neva, mas a quantidade que está prevista é 3 vezes maior. Então, porque a Terra vai se distanciar do Sol até 150 milhões de quilômetros, de anos-luz. Ela vai ficar distante, então a temperatura vai esfriar. Então, nesse processo, o que é que está acontecendo? É um procedimento onde o homem, ele não tem interferência, porque isso é um processo que acontece a cada 100 anos, se não me falha a memória. Mas a diferença do clima que vai ocorrer já está sendo contribuído porque a queimada, desmatamento e outras situações que são feitas dentro do princípio, na parte da natureza, que está destruindo e proporcionando destruição também dos seres humanos. Quantos e quantos não têm exatamente a vida ceifada por uma questão ambiental, por uma situação do ambiente, por uma situação como é que chama, aquele veneno que entra no ar, como é que chama? Oi? Também da poluição, mas tem outro nomezinho, daqui a pouco eu me lembro. Então, apesar disso tudo, o ser humano, ele passa a ser destruído também pela própria ação do homem, do ser, dele próprio. Então é por isso que quando ele diz aqui que a destruição da natureza pelo homem é causada por ações do próprio homem, isso é verdade. E está dentro lá. Os principais problemas ambientais que existem no Brasil e no mundo são ocasionados pela intensificação das atividades humanas. Olha lá, está vendo? Então, quando a gente diz que a destruição de uns pelos outros está exatamente direcionada ou ligada plenamente à evolução do ser humano, aí é onde a gente tem a consciência que nós próprios fazemos isso. Não é nada do que Deus mandou. Somos nós que estamos proporcionando tudo isso. Aí muitas vezes se pergunta, será que Deus é tão ruim que manda a gente se destruir? Ele nunca mandou. Ele te dá as oportunidades para que você possa melhorar. Ele te dá as oportunidades para que você possa evoluir. Mas você joga fora as oportunidades. E a gente muitas vezes não tem conta disso. Muitas e muitas vezes fazemos coisas tão simples, mas que tem um peso quando se junta muitas vezes, ou muitos fazendo a mesma coisa. A gente de vez em quando compra um pacotinho de pipoca, né? Come, procura uma latinha de lixo, não tem, joga assim na sarjeta, né? No meio fio. Aí vem a chuva, aí bota lá na boquinha do bueiro, né? E o que é que acontece? As inundações. As coisas tudo entupidas, e não só tem saquinho de pipoca, tem outras e outras e outras coisas. Isso é uma destruição do ser humano? Tranquilamente. Ainda nos falta conhecimento, princípio moral, para entender que um simples gesto de um papelzinho de uma bala vai provocar uma situação mais na frente de degradação. Então é para isso que a gente tem esse princípio de aprendizado. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Pois mesmo chegando a esse ponto,
que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito, com certeza. Senão Jesus não teria dito para a gente que quando a gente conhecer a verdade nos liberta. Essa verdade a gente precisa estar atrás dela, estar correndo atrás, um pouquinho que seja, um dia, 2, um mês, um ano, mas que estejamos em busca dela. Nós não somos donos da verdade por sermos espírita, mas hoje estamos tentando mostrar que a doutrina, ela tem a explicação para todos os aspectos que nós fazemos. Nós somos o que comemos, o que fazemos, o que dizemos, tudo. Porque é exatamente aquela palavrinha que nosso Senhor deu para a gente, livre-arbítrio. Enquanto nós não tentarmos usar o livre-arbítrio de maneira sensata, a gente vai sempre entrar como diz a história, entrar por um determinado espaço e sair por outro espaço e depois, poxa, o que foi que eu fiz? Por onde eu passei? Por que isso aconteceu? A gente não deve perguntar nunca por quê, mas perguntar para que aconteceu ou para que nós estamos passando por isso. Que aí a gente vai começar a entender. Só a custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. Olha lá, gente. É um aspecto assim, tão simples, mas não custa muitas vezes nós espíritas, principalmente, ler um pouco mais para que a gente possa adquirir maturidade intelectual. Cada vez que você lê um pouco mais, você consegue aprender. E nesse aprender, você coloca o seu conhecimento nos seus atos, nas suas palavras, nas suas ações. Você se torna exemplo. Não para se apresentar ou ir para a rua. Falou para a igreja. Não, de maneira alguma, mas pelo contrário. A partir do momento em que você se torna o exemplo, você vai fazer o seu princípio evolutivo silenciosamente. Não é preciso estar tirando selfie. Mas precisa você mostrar que existe uma mudança em você. Alguém vai te ver, puxa, fulano está fazendo assim. Mas fulano está feliz, eu vou fazer também. E assim começa o processo. É partindo desse princípio, uma coisinha de nada. Mas Jesus também disse, haverá o dia em que todos nós falaremos uma só língua. Então são essas ações que vão dignificar o processo evolutivo, mesmo dentro de uma destruição. Mesmo dentro de um princípio materialista, que hoje o mundo está extremamente assim, envolvido nesse processo. Tudo isso porque ainda existe o princípio do egoísmo e o princípio do orgulho. São as duas maiores chagas do mundo. Porque todas duas fazem isso para nós e a gente não consegue enxergar. A partir do momento que a gente começa a trabalhar no controle e depois fazendo um corte assim, ferrenho mesmo, no orgulho e no egoísmo. E quando a gente começa com orgulho, aí desperta a vaidade, desperta a inveja, desperta justamente a ganância, tudo isso. Aí você olha assim, poxa, como é que eu vou trabalhar isso? Se espelhe no seu maior mestre. Os seus professores, os nossos professores, quando nós estávamos aprendendo, a gente fazia o quê? Eu tenho conhecimento que casos de alunos que se apaixonavam pelo professor ou pela professora. Porque se identificavam, tinham a facilidade de aprender
aprender através daquele professor. E é assim que a gente tem que ser. Porque a partir do momento que a gente coloca esse princípio, está ali, bem simples, é o amor fraterno. Aí depois você volta para o seu mestre maior lá atrás. Jesus, em todo o seu período, ele foi extremamente simples e humilde, mas nunca perdeu a sua autoridade espiritual. Em todo momento, ele estava ali, mostrando que o princípio do amor fraterno é a humildade. Humildade não é submissão. Humildade é você mostrar o seu princípio moral dentro de uma espiritualidade que você está aplicando o fraterno. E é esse que realmente é importante e o que importa para que a gente possa evoluir. Né? Mas aí ele diz o seguinte: sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina, e que, nas leis da natureza, tudo se encadeia, e esse encadeamento forçosamente se quebra desde que se abstraia do princípio espiritual. Em resumo, quando você se afasta de Deus, tudo acontece. Tudo modifica e você muitas vezes começa a se perguntar: por que eu? Por que não tenho? Porque assim. É bem simples, mas ao mesmo tempo ele traz uma profundidade espiritual, porque nós passamos a entender que aquelas oportunidades que são colocadas naquele momento são justamente provas para que a gente possa justamente evoluir, para que a gente possa enxergar o princípio de crescimento do nosso moral. São nessas oportunidades onde, mesmo havendo o mal, a gente precisa entender que aquele princípio, digamos assim, maléfico, é bom para que a gente possa evoluir. Porque a gente vai adquirir experiências, vai adquirir situações, vai entender procedimentos e vai colher daquele processo o fruto maior. Que aí você, quando aplica, você consegue, poxa, se eu fizer isso, eu estou prejudicando o meu próximo. Se eu fizer aquilo, eu vou prejudicar a minha comunidade. Se eu fizer, assim vai haver o processo de mudança. Que quando você começa a entender que tudo que você faz, você não faz só, tem sempre alguém que faz com você. Então, para isso, nós devemos estar sempre preparados para essas situações, porque nem sempre a gente consegue entender a oportunidade que o Pai Maior está mandando para nós. Até mesmo, quando eu vinha hoje aqui, levei um banho ali na frente. Mas por quê? Eu fui teimoso. Eu podia ter esperado numa cabaninha que estava ali na frente, onde o cara disse: doutor, fique aqui, saia da chuva. Aí mas eu olhei assim: não, já passou. Não deu nem tempo de terminar. Passou, era aquele toró. Aí me pegou realmente. Eu não podia ter ficado lá. Então são coisas que a gente vê e não coloca exatamente o para quê. É aí, Papai do Céu manda para a gente essas oportunidades para que a gente possa aplicar as nossas virtudes. Eu voltei, fiquei lá todo molhado, parecia um pinto, mas fiquei conversando com o rapaz. Acho que uns 10 minutos enquanto a chuva passava. E acreditem, foram 10 minutos de conversa extremamente produtiva.
onde ele perguntou várias coisas, o que é que o senhor vai fazer? Qual era a situação que ele... Por que ele perguntou isso? Olha aí, uma das virtudes que todos nós temos, saber ouvir. Eu fiquei lá, todo molhado, e eu escutando ele falar, por que o senhor vai fazer o quê? O senhor vai dar palestra? Eu nunca tinha dito para ele que era. Ele disse, eu vou ali no centro espírita, ali na... Cá. Peraí, deixa eu me localizar geograficamente falando. Aqui. Avenida Norte, né? Logo aqui, antes da ponte. E fiquei conversando com ele. E ele fez várias perguntas. Qualquer dia eu vou lá. Eu disse, venha, por que o senhor não vai agora? Ele disse, eu não posso agora. Eu tenho meu negocinho aqui, não posso ir agora. Mas, o convite, e precisa ser para falar com quem? Eu disse, não precisa falar com ninguém. Aquela porta ali está sempre aberta. É a casa do Senhor. Ele fez, mas já me disseram que igreja é só gente. Eu disse, com certeza. Igreja somos todos nós. Isso aqui, nós estamos no templo. E a igreja somos nós. Somos nós que fazemos a igreja. Ele fez, qualquer dia desse eu vou lá. Eu disse, vá mesmo. Você não precisa pedir a ninguém para entrar. Pode entrar. Olha, normalmente, as sextas-feiras começam por volta de 19h30, 20 horas. Pode entrar, assistir a palestra, mas é o senhor que vai fazer sempre? Eu disse, não, sempre muda, sempre tem um ou outro. Mas eu gosto, já que eu me identifiquei com o senhor, quero... Se vá, por que não vai agora? Deixa eu chamar aí. Mas eu não tenho ninguém para deixar aqui. Aí a chuva passou, disse, pronto, deixa eu ir, que já estou. Aí ele olhou assim para mim e disse, olha, posso ir mesmo? Eu disse, pode não, você deve ir. E não tem ninguém batendo bombo lá, não, que eu tenho medo. Não, ninguém faz isso lá não. Gente, a simplicidade de um processo evolutivo é tão grande, e ao mesmo tempo de um profundo espiritual, também, que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue sentir. Por isso que o processo de destruição, ele é feito de renovações. A gente tem que se renovar todos os dias. Né? Aí mais na frente, porém os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus próprios vícios e os que provêm do seu orgulho e do seu egoísmo. Olha para aí, gente. De onde provém todos os nossos problemas, sem exceção? Quer ver uma coisa bem simples que nós fazemos? E a gente próprio se diz orgulhoso? Todos têm filhos, parentes, etc. Quando um filho, quando alguém faz alguma coisa que você... Poxa, você fez isso? Estou orgulhoso de você, filho. Esse orgulhoso, por mais simples que seja, te remonta uma pontinha assim de egoísmo também. E por que não mudar? Eu levei algum tempo para fazer isso, mas me adaptei. Meus filhos, quando faziam alguma coisa, em vez de eu dizer, eu me orgulho, filho, não. Ô filho, eu estou muito feliz com você. Me sinto feliz pela sua realização. E você, como se sente? Essa reciprocidade você tem que mostrar. Que a sua felicidade é que vai ser o exemplo para que ele também se sinta feliz. Hoje, meus filhos com os netos, puxa pai, hoje eu faço. Eu me sinto feliz com você. Agora, há pouco, a minha netinha de 10 anos fez, acredite se quiser. Eu fiquei assim, nas nuvens. Ela fez uma aula de conversação, inglês, português, português, inglês. E obteve a nota máxima. Ela pegou o celular, olha o que eu fiz. Olha para aí. Aí a mãe disse, oxa, eu estou me sentindo orgulhosa. Ela disse, não, desculpe, eu estou me sentindo feliz. Eu disse, é exatamente isso que você tem que fazer. Mas não se esqueça de também perguntar para ela, porque essa felicidade tem que ser,
e de volta. Isso é amor fraterno. Isso é princípio de engrandecimento moral. E ao mesmo tempo intelectual, porque você aprende com a experiência da pequena. Né? É essa felicidade, é esse princípio de amostra que Jesus ensinou. Somente. Ele, todo o tempo que ele passou, 2 palavrinhas só. Amor fraterno foi o que ele ensinou. E ele mostrou isso. Durante todo o princípio do Calvário, ele mostrou que é amar fraternalmente. Né? Mas, Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que têm por um único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para segui-las. Sua rota é traçada por sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração e, ao demais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar nestes últimos tempos pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Então, quem são esses espíritos que se manifestam? Somos nós, não é? Não é só aqueles que estão nas alas superiores. Somos nós também. Porque nós devemos nos tornar exemplo a partir desse princípio. É aí aonde devemos aplicar os mandamentos divinos. Aí uma perguntinha de vestibular. A gente aplica? Todo mundo calado, tá vendo? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é um investimento para a vida futura. Todos nós acreditamos, não é? Que temos uma vida, a continuação. Daí sai esse material e chega lá, enfim, a gente continua. Então nós estamos fazendo um investimento para a nossa vida futura. Aí eu pergunto, quem quer ir agora? Vai todo mundo pro rabo da fila, né? Tá vendo? Então é esse princípio ainda que nós estamos assim, grudado. Como diz a história, junto a pregado e colado. É o princípio material. É o princípio da infantilidade, porque não temos conhecimento suficiente para dar ainda prosseguimento aos desígnios do Pai. Então, para isso a gente precisa justamente evoluir. Né? E quando a gente diz assim, se o homem se conformasse rigorosamente às leis divinas, indubitavelmente evitaria os mais agudos males e viveria feliz na terra. Se ele não faz, é em virtude do seu livre arbítrio e sofre então as consequências. É aí aonde a gente tem que parar, pensar um pouquinho, qual é o caminho que eu estou seguindo? Quais são as oportunidades que eu recebo e que deixo passar? O que é que eu tenho que fazer? Não é ser beato, nem pegar um livro e ficar parará, para poder aprender. Mas é bom ler. O Evangelho é o primeiro ponto. É em cima dele que a gente vai encontrar situações que a gente pode nortear a nossa vida. Se você abre o Evangelho em qualquer... Não precisa pegar e ler de cabo a rabo, não. Mas leia. O Evangelho vai te dar nortes que você muitas vezes vai ficar se perguntando: poxa, tem isso? Eu posso fazer isso? E é tão simples. Que quando Jesus falou o princípio moral, ele é extremamente assim fácil de se conseguir. Mas quando a gente passa para
Conhecereis a verdade. Que verdade é essa? Mas tem outras e outras máximas de Jesus, onde ele mostra para a gente qual é o princípio, digamos assim, o relevante para que a gente possa ir atrás, né? Porque ele fez várias, né? Ele mostra a cada momento, mostrou a cada um, principalmente nas parábolas, ele mostra no sentido figurativo o que hoje nós estamos passando. Quer ver uma coisa? Quem tem conhecimento dos mandamentos divinos, tem ideia de quantos são? Mandamentos divinos são 10, correto. A doutrina mostra também 10 princípios que se equiparam justamente aos mandamentos divinos. Mas quando Jesus veio, ele disse, ele foi bem claro, eu não vim aqui para modificar as leis, mas eu vim para mostrar como se cumpre. E todo o seu período, somente 2 palavras, que nos seus gestos, nas suas ações, nas suas palavras, ele mostrou como é amar ao próximo. Em momento algum ele saiu, ou fez alguma variante, ou fez outra, não, só pregou exclusivamente o amor fraterno. E a gente pega dentro dos mandamentos. Se lermos os mandamentos divinos, a gente vai ver que cada um deles está diretamente ligado, amarrado com o amor fraterno. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que ele também reduziu todos os 10 nesses 2 mandamentos, ele fala que o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro, que é justamente amar ao próximo como a si mesmo. Se você respeita o Pai maior e ama seu próximo, você está fazendo tudo que ele ensinou. Você está aplicando tudo que ele ensinou. E nós fazemos? Ainda não, né? Exatamente por isso, que quando ele falou o conhecimento da verdade, essa verdade que a gente precisa conhecer, não é só nessa encarnação. Haverão outras, porque é muito conhecimento, mas ao mesmo tempo é bem pouquinho, só são 2 palavrinhas. Teresa de Calcutá disse uma vez, eu não gosto de fazer o que eu faço. Aí um repórter perguntou, mas por que você faz? Eu faço por amor. A diferença de gostar para fazer com amor. Que quando se faz com amor, você anula o gostar, o sentir, o prazer, qualquer coisa disso. Mas você faz por amor. Então esse é o sentido justamente do processo de destruição de seres para com os outros. Não são os seres inteligentes que também destrói seus próprios irmãos com ações científicas, né? E que essas ações científicas muitas vezes vão lá para cima e se esquecem do princípio moral, que muitas vezes uma descoberta científica prejudica o ser humano, prejudica porque existe o orgulho, existe o egoísmo que dá o princípio da ganância daquele que descobriu alguma coisa que é para o bem da humanidade, mas não foi testado e nem foi aprovado. Aí ele coloca em prática para a humanidade e o que acontece? Quantos e quantos seres humanos nós temos são feitos cobaias e terminam perecendo por causa dessas experiências, né? Uma das mais deprimentes delas foi durante a Segunda Guerra, né? Todos nós sabemos disso. Então, esse princípio, a gente tem que entender que ele, para que seja aplicado, basta que tenhamos justamente o nosso sentimento fraterno. Aí tem uma coisa aqui que é muito importante. Aí diz assim, o erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra sua. Houve Deus por bem
que a alma dotada de livre-arbítrio pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, e, ao sair-lhe dela das mãos, a houvesse associada à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito, não a sua imagem, mas semelhança de si próprio. O que mostra que o Pai Maior mostrou em todos os aspectos que o Espírito, ele tem que ser depurado, ele tem que evoluir. Se ele o quisesse perfeito, teria feito a sua condição. Teria feito a sua semelhança, não a sua imagem. No entanto, ele nos fez e nos criou a sua imagem e semelhança. Não é? Por quê? Ou para quê? Para que pudéssemos evoluir. E quando ele fala, sedes perfeito como eu sou, ele está mostrando essa perfeição também é a perfeição moral. É assim que o nosso Pai Maior quer, é assim que ele coloca para a gente todo o princípio evolutivo. Existe destruição para renovação. Existe destruição para regeneração. É o que hoje nós estamos passando. Nós estamos saindo no mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que vai ainda durar alguns anos. Mas é necessário para que a gente possa evoluir. Cada coisa que temos hoje, materialmente falando, ele vai perecer, ele vai modificar, ele vai crescer novamente. A cana-de-açúcar, a gente tem que queimar para poder nascer de novo, não é? Eu tenho que destruir o broto que está na terra, arar a terra para que ela possa crescer novamente. Então, esse é o processo. Como o ser humano, como o animal. Ele tem que realmente fazer todo um rejuvenescimento para que ele possa justamente evoluir, né? Caramba, no instante chega. Então é nesse princípio que a gente tem que entender o que é isso aqui, para que a gente possa justamente evoluir. Acho que já falei várias vezes o que é o Ubuntu. É exatamente isso, para que a gente esteja juntos. Eu não evoluo sozinho, eu não aprendo sozinho, eu não cresço sozinho. Sempre estou acompanhado. E foi isso que Jesus mostrou em cada passo, em cada momento, que a evolução, ela é feita por etapas, mas é feita obrigatoriamente por acompanhamento. Ninguém faz nada sozinho. Nós estamos aqui hoje sozinhos? Não. Nós viemos sozinhos? Não. Eu posso até ter vindo desacompanhado, mas nunca sozinho. E é por isso que o Pai Maior, todos os dias, quando o sol, como diz o Matuto, clareia, ele abençoa cada um de nós e nos dá mais uma oportunidade de mais um dia. Que o Pai Maior abençoe cada um de vocês. Grato por mais uma vez.